Empresas projetam perdas bilionárias com decisão do STF sobre imposto. Empresas de vários setores começaram a fazer as contas sobre os prejuízos que terão com a decisão tomada sobre o Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o STF estabeleceu que sentenças antes consideradas definitivas em disputa sobre o pagamento de imposto podem ser alteradas. Ou seja, uma empresa pode ter levado anos brigando com o governo na justiça, ter ganhado em todas as instâncias e ainda assim não ter a segurança de que o problema terá sido superado. E nós estamos tocando nesse assunto porque às vezes as pessoas falam, olha, é problema de Brasília. Não. Envolve toda a sociedade brasileira, inclusive empresas aqui de Paracatu. Nós estamos recebendo o doutor Guilherme Cunha para falar sobre esse tema. Ô Guilherme, por favor, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom. Graças a Deus. Prazer falar com você, prazer falar com todos os nossos telespectadores do Repórter da Cidade. Vamos falar sobre essa decisão do STF. É um pouco difícil falar dela em termos muito técnicos, porque a gente tem que voltar em muitos conceitos jurídicos, mas a gente vai tentar levar essa informação com o máximo de qualidade para os telespectadores. Ô Guilherme, as pessoas às vezes, olha, as coisas estão acontecendo em Brasília, é no STF, não tem nada a ver. Esta decisão afeta diretamente, inclusive, empresas aqui em Paracatu. Explica pra gente. Com certeza, Geraldo. Veja bem, quando a gente fala de direito tributário, a gente está falando de um ramo do direito que é um ramo do direito público. A gente está lidando com o poder público, a gente está lidando com o Estado, a gente está lidando com todo o domínio econômico. Essa decisão do STF ela veio com uma proposta até nobre, que era uma proposta de igualar as empresas que vinham pagando impostos com outras que não estavam pagando esses impostos. Vamos lembrar um breve histórico aqui com relação à contribuição social sobre o lucro líquido. Esse imposto foi instituído lá em 89. Em 92, começou a discutir no STF se esse imposto ele era constitucional ou se ele era inconstitucional. Quando começou essa discussão lá no STF, paralelamente, algumas grandes empresas Entraram com recurso. Para falar, opa, não vou recolher esse imposto. E parou de pagar. E parou de pagar. Por que eles pararam de pagar? Porque eles apenas quiseram? Houve uma decisão. Houve uma decisão judicial. O juiz os protegeu com uma decisão judicial. Enquanto isso, 92, 93, 94, nada do STF decidir se era constitucional ou não. Em 2007, o STF decide, é constitucional esse imposto. Tem que pagar. Tem que pagar. Só que, como essas Normatizou? empresas... Mas como essas empresas estavam protegidas por uma decisão judicial, eles continuaram sem pagar. Agora, em 2023, o STF fala, decisão judicial transitada em julgado, coisa julgada lá atrás, pode sim ser revista em matéria tributária. E isso é um atentado contra a segurança jurídica, porque você pode ganhar um processo lá atrás, deixar de recolher o imposto, você se beneficia, porque você vai deixar de recolher o imposto, você vai poder comprar maquinário, contratar pessoas, vai chegar lá na frente, uma canetada do STF fala, você tem que pagar. Guilherme, pasmem, senhores. Esta decisão, além de pagar de agora para frente, né, hoje, fevereiro para frente, tem que se pagar o retroativo também? Por incrível que pareça. Por quê? Quando a gente entra na faculdade, a gente estuda direito constitucional, a gente aprende que quando o STF faz uma decisão durante o controle concentrado de constitucionalidade, ele coloca a modulação dos efeitos. O que é isso? Ele vai falar, ó, a nossa decisão vai valer daqui para frente, ou vai valer de tal data até para frente. Nesse caso, o STF não modulou os efeitos. E o direito adquirido? E o direito adquirido? Geraldo, o STF serve para quê? Proteger a Constituição. Sim. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição, fala que a lei não pode prejudicar o direito adquirido e a coisa julgada. O que o STF está fazendo com essa decisão? Ferindo a coisa julgada. Deixando de ser o guardião da lei suprema. E aí a gente vê uma intervenção econômica, talvez política, do STF no mundo jurídico. Talvez economicamente possa ter sido uma decisão acertada, porque vai igualar empresas que pagavam com as empresas que não pagavam, talvez. Mas juridicamente falando, é uma situação que provoca muita insegurança. O investidor estrangeiro olha aqui e pensa, não vou colocar dinheiro no Brasil.
Com isso, não vai ter dólar circulando aqui no Brasil. Uma empresa daqui de Paracatu que eventualmente entra com um processo de revisão tributária para deixar de recolher o imposto, para recolher um retroativo de um imposto que não era devido, mas lhe foi cobrado, essa empresa entra na justiça, consegue seu direito e o STF simplesmente vem e fala, você vai ter que pagar. Só que, hoje, qual é o imposto que está afetado com essa decisão do STF? Contribuição social sobre o lucro líquido. Então, se a sua empresa, se você conhece alguém que entrou com um processo para deixar de recolher esse imposto, essa pessoa vai ser afetada. Até então, Geraldo, as outras teses tributárias continuam pacificadas. Só que, a partir do momento que o STF sentar para falar tal imposto é devido, tal base de cálculo é devida, tal alíquota é a correta, a hora que o STF sentar e falar que isso aqui é constitucional, você que conseguiu um benefício na justiça vai ter que pagar. Aí ficam as lacunas e por isso que os advogados das grandes empresas que foram prejudicadas com essa decisão estão entrando com um processo de embargos declaratórios. Para quê? Para sanar alguns pontos que ficaram obscuros nessa decisão do STF. Vai ter modulação dos efeitos? É para pagar, mas é para pagar a partir de quando? Vai ter juros? Vai ter multa? Porque na realidade, Guilherme, está tudo muito indefinido, né? Está obscuro. Está obscuro e a gente vai precisar desses instrumentos jurídicos para defender o contribuinte, para que ele não saia sendo prejudicado. Outra coisa, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, eles vão agir em conjunto? Eles vão fazer programas de parcelamento para esses impostos retroativos? Eles vão facilitar, eles vão dar algum desconto para essas empresas que estão sendo agora prejudicadas? Ou simplesmente vão lavrando autos de infração ao Deus dará? A gente está vivendo hoje essa situação e é como dizia o ex-ministro Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Nós queremos aqui, Guilherme, agradecer a sua participação. Como localizar o OAB em Paracatu, localizar os advogados relacionados à questão tributária aqui em Paracatu? A OAB de Paracatu está de portas abertas para a população. Nós, da Comissão de Direito Tributário, estamos abertos a discutir com os empresários, auxiliar os empresários. A OAB de Paracatu está localizada na Rua da Badia, perto da maçonaria, perto da Fonsarinos. O nosso presidente Bruno está à disposição para atender a população e nós, da Comissão de Direito Tributário, estaremos lá também para atender toda a população paracatuense e toda a população de Minas Gerais como um todo. Muito obrigado. Falamos com o doutor Guilherme Cunha. Fica aqui à vontade. Forte abraço ao meu amigo Bruno Franco, nosso presidente OAB de Paracatu, 31ª subseção.